Boa noite galera, boa noite galera do clube, boa noite Sara, boa noite Wendel. Hoje uma programação diferente, em dia diferente, e uma coisa inédita, tá? Eu acho que a pessoa que eu vou entrevistar hoje eu nunca entrevistei na minha vida, nunca entrevistei na minha vida. É a primeira vez da Lu num quadro Oi. comigo, especificamente comigo, eu e ela. E eu, sem dúvida nenhuma, assim, tô muito feliz em fazer esse de papinho hoje, porque é ela, Luísa TM, conte um pouquinho sobre você, Lu. E aí, gente, prazer, me chamo Luísa. Aqui na Twitch, no Instagram, como Luísa_TM, o pessoal já me conhece um pouquinho. Eu sou manauara, moro aqui em Joinville faz uns 14 anos já. Sou formada em cinema e audiovisual, então eu sou cineasta, eu tenho uma formação bonitinha pra vocês. E é isso, basicamente. Já fiz bastante live, faço foto, escrevo roteiro, já participei de podcast aqui no próprio clube delas, em outros locais também. Tamo aí pra tudo. Realmente, eu vou lembrar um pouquinho mais da parte quando a Lu entrou no Ela do Controle, um pouquinho mais pra frente. Mas eu quero saber da pequena Luísa, aquela pirira pequenininha na sua infância. Como é que era a Lu da infância? Olha, assim, até meus 5 anos de idade eu não parei em uma cidade só pra morar. Então cada ano tava me mudando por conta do emprego dos meus Uhum, pais e tal. Então eu era uma criança, tipo, eu era um pouco mais tímida do que eu sou hoje. Exatamente por o tempo todo estar se mudando, o tempo todo ter que fazer muita amizade, porque não parava uhum. nas cidades. Então, comecei morando em Manaus, vivi meu primeiro ano lá. Aí, meu segundo ano de vida, a gente foi pra Curitiba. Aí, depois a gente foi pro Rio Grande do Sul. Aí, depois a gente foi pra São Paulo e foi indo assim, sabe? A gente se mudou bastante porque minha mãe na época trabalhava pelo exército. E depois meus avós precisavam de ajuda dos meus pais, de saúde, e assim foi indo. Eu sempre morei longe da minha família. E, assim, pra não dizer sempre, morei durante um ano na mesma cidade que o resto da minha família, que é em Pelotas, no Uhum. Rio Grande do Sul. Mas de resto, sempre morei muito longe. É basicamente isso, eu não lembro de, grandes coisas. Eu lembro um pouquinho mais quando comecei a morar em São Paulo, que aí foi quando eu comecei a usar óculos, aí eu comecei a enxergar, aí eu descobri que eu tinha dislexia, e aí a gente vai indo. Acho que sem dúvida São Paulo foi a grande fase da tua vida, né? Tipo, Na infância, de, com certeza. de fazer mais amizades, de, é, sei lá, de tá mais livre e mais, como posso dizer, mais criar raiz mesmo, né? É, foi a primeira cidade que eu morei por bastante tempo. Eu morei por 5 anos em São Paulo. Então, Uhum. depois de todo ano ficar mudando, ficar 5 anos num lugar só, foi bem diferente, realmente. Eu não diria muito de liberdade, porque São Paulo, tipo, capital, não permite você sair na rua. É. A gente até que morava num lugar que era mais tranquilinho, que eu tinha algum outro amiguinho que morava na mesma rua que eu, alguém que estudava na mesma escola, a gente ia caminhando, coisa assim. Mas era pouca coisa mesmo. Então era mais nos clubes que tinha na cidade, que eu ia com os meus pais, que eu fazia amizade, na escola, na casa com as amigas, poder dormir pela primeira vez fora de casa, esse tipo de coisa. Esse tipo de Isso. coisa eu fiz bastante. E, inclusive, dormir fora de casa, assim, é. Assim, quando adolescente, a gente pode dormir fora de casa, uau, que máximo, assim, tô dormindo fora de casa. Acho que em São Paulo deve ser um pouco mais, sei lá, mais. Dá uma sensação de liberdade Não. maior, né? Tipo, É que assim, meus pais sempre me deixaram bem viver, sabe? Então eles ficavam meio receosos, ficavam. Mas como a uhum, gente já ia dormir na casa de gente que eles já conheciam, amigas minhas que eles também eram os amigos dos pais, e todo mundo se conversava durante as festinhas de criança, coisa assim, meio que já tinha essa confiança de tipo, deu ruim, tem meu número, uhum. pode ligar lá pra casa.
Não tinha um perigo de verdade. Era todo mundo com umas casas grandes, não era ninguém com umas casinhas pequenas ou que tava passando Sim. necessidade, porque eu estudava em colégio particular, era bem caro, um Uhum. negócio assim. Era uma outra fase de vida, com certeza. Mas eu acho que a primeira vez que eu fui dormir fora de casa já tinha uns 5 anos, talvez, não sei. Tinha alguns Uhum. eventos também na própria escola que faziam a gente dormir lá, às vezes, como se fosse uma noite de acampamento, só que dentro da escola, com a turma inteira daquele ano, Uhum. sabe? Sim. Então vai toda a terceira série junto dormir aqui no teatro que tem da escola, onde tem apresentação, onde é o ginásio. Então era. Tinha pequenos eventos que eram acontecer de noite, coisa assim, que era realmente pra ter um lugar comum para as crianças, né, viverem coisas assim, ter a família por perto. Era uma Sim. coisa diferente. Assim, mas como, assim, passou essa fase de criança, né? Passou essa fase de Uhum. pequenina Luísa e a fase adolescente, a Ela era fase... feia. Ah, para. Esquisitíssima. Foi quando eu me mudei pra Joinville. Eu me mudei pra Joinville. Eu fiz 10 anos aqui em Joinville. Uhum. Então, por isso que eu tenho uma noção mais ou menos decente, porque eu Sim. fiz 9 anos em São Paulo. E aí eu fiz 10 anos aqui em Joinville. E foi uma época bem difícil, porque aqui em Joinville, na época, não tinha tanta gente que era de fora, Uhum. nem do Rio Grande do Sul quanto do Paraná, muito menos de São Paulo, do Nordeste, do Norte, não tinha tanta gente que vinha procurar emprego pra cá. Então Uhum. era muito mais pessoal fechado e dito alemão. Ai, minha cultura é alemã, sei lá o quê, Hum. que não é alemão aqui. É. Vamos começar por aí. Aqui foi neocolonizado por holandeses. Então, assim, o pessoal tem a tradição errada. Acontece, né? Mas enfim. Só que daí o que acontece? As pessoas têm muito costume de ser muito fechado. Então, você é meu amigo. Então a gente vai em algum lugar comer juntos, a gente vai numa praça. Ninguém te convida pra ir em casa. Ninguém te convida pra ir pra uma festa. Ah, vou fazer uma Sim. coisa na minha casa, vou fazer um churrasco. Não, é sempre uma coisa que não é na casa de ninguém, onde todo mundo tá saindo, todo mundo tá gastando mais dinheiro. Então eu não tinha muito mais amigas que me chamavam pra dormir em casa. Eu que era a pessoa estranha que chamava pra dormir em casa. E também tinha muito disso das pessoas, tipo, serem muito fechadas. Eu cheguei, era a quarta série, e os grupinhos já estavam formados, já tinha um pessoal que tava estudando fazia um tempo no ensino fundamental 1, tava chegando no penúltimo ano do ensino fundamental 1. E aí já tava todo mundo com as turminhas, todo mundo já se conhecia, todo mundo conversava, eu era a criança nova que ninguém queria saber. E eu tive também o azar de a diferença muito grande das matérias das escolas. Eu passei quase que um ano inteiro sem ver nada de novo. Uhum. Então eu imagino que se fosse para repetir um ano inteiro de escola, seria que nem o primeiro ano que eu morei em Joinville. Completamente um negócio entediante, chato, que ninguém queria saber de mim. E eu não queria saber de mais ninguém porque ninguém falava comigo. Uhum. E foi uma época que eu criei um vício. Que a gente tinha há pouco tempo TV a cabo. A gente tinha Sky, se eu não me engano. Foi uma das primeiras que a gente teve. E eu fiquei viciada em assistir documentário da Discovery Channel. Qual E comentário? aí O documentário, quer dizer? não, documentários que passassem na Discovery Channel. A Qualquer minha um. TV era o tempo todo Discovery Channel. Então era Dia do Tubarão, Dia do Assassino, Dia do Espaço. Vamos assistir Cosmos. Era o dia inteiro passando Cosmos milhares de vezes na TV. E eu ficava. E ficava direto, 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 direto. E eu chegava na escola, os professores perguntavam: alguém já ouviu falar de tal coisa? E eu sabia. Eu era idiota, eu levantava a mão e falava: eu sei, Eu professor. sei. E aí começou o bullying. Essa época de bullying é foda. Eu também passei muito por isso. Sim, foi muito estranho, porque às vezes eu paro pra pensar, quando eu morava em São Paulo, eu era meio que uma das populares, falava com todo mundo da sala, Uhum. era menina, tanto faz, eu meio que fazia amizade, conversava. Tinha alguma pessoa ou outra que, eu não queria conversar tanto, mas a pessoa gostava de mim e conversava? Tinha. Tinha pessoa que tinha exatamente a mesma coisa do que eu, mas se amostrava por ter aquela coisa e eu ficava de ranço com aquela pessoa? Sim. Eu soquei a cara de alguém? Nunca. Tá vendo, Mas Carmen?
Era mais ou menos isso, sabe? E aí eu saí de uma pessoa que era popular, que todo mundo conhecia, todo mundo queria conversar, pra a pessoa que tava excluída. Foi uma diferença muito grande. Demorou um tempo, mas meio que foi a época que a gente descobriu que eu tinha depressão, olha só. Demorou alguns anos Descobertas. pra entender, tipo, que isso tinha se desencadeado, né? Que esse corte de asas, né, Uhum. da borboleta social que eu era, acabou trazendo uma crise, né, dentro da minha cabecinha na época, mais hormônios e tal, que Pô, aí deu essa e loucuragem. Pô, uma fase boa. E inclusive só destacar aqui que a galera tá chegando forte aqui no chat. Oi, Fran, oi, Yaya, o Wills, o Soli, o Wendel, Sara. Como é que vocês estão? Inclusive, se vocês quiserem perguntar algo pra Luísa, qualquer coisa, podem perguntar aí no chat. Eu vou estar lendo tudo. E assim que houver uma brecha, que houver essa parte, eu vou estar fazendo essas perguntas pra Luísa para que ela responda, tá? Isso, sejam todos bem-vindos. Graças a Deus. Inclusive, Sara e Wendel, coloquem aí o S2 da IA, coloquem o S2 da Lu, coloquem o S2 da galera pra ir divulgando a galera que tá aí no chat e também a nossa convidada. E também que não é convidada, né? É de casa, já já a gente vai chegar nessa parte. Mas a parte da adolescência foi uma parte muito difícil, né, Lu? Por tudo Pô, foi um que tanto vocês complicadinha. falou. É, mas foi nessa época que entrou na tua vida o cinema ou demorou um pouquinho pra despertar esse bichinho do cinema? Não, antes. Antes? Antes mesmo, porque tem alguns filmes que eu lembro muito bem de assistir numa época que eu não deveria. Por exemplo, eu lembro de ter visto pela primeira vez Kill Bill, porque eu tava no braço com a minha mãe. Ela tava provando roupa, vendo roupa que ia caber em mim, coisa assim, procurando, e eu fiquei sentada na frente da TV vendo Kill Bill, sem som, mas assistindo Kill Bill. Enquanto ela procurava, vendo roupa com promoção, ou roupa que ia caber em mim, porque eu era meio grandinha pra minha idade, coisa assim. Uhum. Então, e meu pai também, enquanto a gente morava em São Paulo, ele teve dois tipos de loja. E uma delas foi uma videolocadora que tinha saído do Rio Grande do Sul e tava aqui em São Paulo também. E aí ele foi trazendo as fitas cassete, né? Que na época não tinha DVD. E aí foi vendendo a locadora e as fitas à parte com o tempo. Teve algumas que por um tempo ficou com a gente, por lembrança, porque eu assistia bastante. E teve outras que assim, meu pai vai vender essa caixa. Vou pegar um ou dois, assistir uma última vez e depois coloca de volta. E Uhum. foi indo assim. Sem falar que quando meu pai queria ver jogo de futebol, por mais que eu também quisesse ver com ele no estádio, ele nunca deixava. Porque é meio perigoso levar uma criança de 5, 6 É, anos no estádio de São Paulo. Então, assim, era compreensível. Então, o que é. fazia? O pai, ele ia no estádio, né? Certinho do Sampa. Uhum. E perto tem um shopping. Então, lá ficava eu e minha mãe. E a gente parava pra comer algum lanche e ficava... Enquanto tava dando jogo, a gente ficava assistindo filme. Então, o filme sempre foi uma coisa que tava ao redor. Se não era assistir um filme, tinha algum livro que eu pedia pra lerem pra mim, ou eu queria ler a parte sozinha pra passar o tempo, por ser filha única, por às vezes não ter com quem brincar, coisa assim. Em Joinville é a mesma coisa, tipo, não Sim. tenho com quem conversar. O pessoal que é de São Paulo não tá respondendo as cartas que eu tô mandando. Vou ver alguma coisa, vou ler alguma coisa. Então, por mais que eu seja uma pessoa muito extrovertida, por muito tempo eu soube passar meu tempo sozinha, que eu sou a neta mais nova da parte do meu pai e da minha mãe. Ah, Então, eu sempre fui a criança sozinha que, tá bonitinha, tá lá brincando, tá, deixa lá. Era mais ou menos sempre isso. sim. Eu também fui durante um tempinho esse neto mais novo. Mas depois meus tios desencadearam a ter filho e, tipo, eu fui sendo o neto do meio. É, não, mas, tipo, é É que os meus primos interessante. foram ter agora, então teve uma janela interessante aí de É, tempo. né, mas é interessante porque, tipo, você teve o interesse por cinema meio que, tipo, assim, meio que não assim, optando pelo teu pai, né? Pela paixão pelo Uhum. futebol.
Se fosse ao Hum. contrário, tipo, talvez seria É mais que do assim, meu esporte pai do que só do não cinema. levava realmente por ser um ambiente perigoso, e que ele tinha medo de, Sim, tipo, me expor a gás ou alguma coisa que ele acha é, que eu não deveria ver, gente bêbada. E também o maior temor de qualquer pai com uma filha menina, pai, eu quero ir no banheiro. Eu é, acho que esse é o maior dos temores de pais quando precisam ficar sozinhos com sim, filhas. é, Então, tipo, eu não tinha muita essa escolha. Eu sempre gostei muito de futebol. Eu ainda gosto. Eu só não assisto pra não passar raiva. Eu sou bem justo, honesta. Afinal de justo. contas, São Paulo. Assim, ano passado ele foi bem. Foi um ano tranquilo, deu pra assistir alguns jogos, mas anos atrás, pouca beleza. Assim, o negócio era só passar raiva mesmo, não tinha muito o que fazer. É, infelizmente era assim. Mas em casa sempre foi. Eu tive muito incentivo à cultura de querer. Quer uma coisa pra ler? Não, a gente arranja um dinheirinho pra comprar um gibi, pra comprar Uhum, algum livro de sebo, alguma coisa assim. Ah, tu quer ver um filme? Ah, a gente vai e compra 3 por 5, 3 por 15, e assim vai indo. Seja na pirataria, seja certinho, seja ir realmente no cinema e pegar o DVD piratão, tava tendo em casa. Então, e meu pai, ele sempre também gostou muito. Ele era um ótimo companheiro de filme. Ele adorava quando colocava qualquer filme da Disney que ia ter musiquinha. Eu ia ficar lá presa por 1 hora e meia. Ele podia dormir por 1 hora e meia do meu lado, né? Papel de pai, como sempre. uhum, é. Inclusive tem uma pergunta aqui pra você do Solen. Uhum. Coxinha, aproveitando o gancho do cinema, que é a formação da Lu, pergunta pra ela por que que ela não gosta da saga Vingadores. Cara, eu já falei isso em live. Não é que eu não gosto da saga Vingadores. Eu não gosto da maneira como finalizaram. Porque tu Uhum, começa, ok, você teve a história do Homem de Ferro, do Capitão América, teve muito tempo antes do Hulk, aí você é apresentado pra dois personagens novos que são a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, que Gavião. não tinham um filme próprio, mas não É. são personagens tão importantes, e estão lá. E funcionam. É um quinteto que vai lá, um quarteto quinteto que funciona direitinho. O Thor também tem um filme próprio, também tá lá. Tem. E a questão é, as continuações dos filmes, você precisa ver o resto dos filmes que vai saindo, que vai vindo uma caralhada de novo herói, Sim. que uma hora você cansa, ou você se perde, ou não gostou de um, não quer ver a continuação porque tu não gostou do primeiro filme. E aí, tu vai chegar na parte do Guerra Infinita, já tá complicada. Aí vai chegando realmente na parte final, lidar com Thanos, sei lá o quê, Joias do Infinito, você já perdeu metade do caminho. É. E aí ele não O problema é que a linha do Vingadores, a saga Vingadores, ela não funciona como filmes dos Vingadores. Porque tu precisa de outros filmes pra entender os filmes que É. você já tá assistindo. Então eu fico muito triste porque é uma saga que tem da Marvel. Se a gente olhar como um universo cinematográfico É. de Marvel, todos os personagens da Isso. Marvel, funciona. Fica legal, não fica nenhum buraco. Agora, se do nada você não conhecia o Homem-Formiga, aí o cara ficou grande, tá falando com o Homem-Aranha, que também é um personagem novo que não tinha nenhum filme, e eles já estão fazendo piadinhas um com os outros, só que você não sabe É. de onde saiu nenhum. É um negócio meio triste. Daí, se você for parar pra ver só os Vingadores, de novo, tipo, do zero, do É. começo ao fim, que nem pegar um Senhor dos Anéis do começo ao fim, já era, vai ficar uns buracos muito esquisitos no meio da história. Não, inclusive tem um buraco nos Vingadores que, pra mim, eles nunca vão conseguir explicar. A Viúva Negra e o Gavião, eles sempre falam em Budapeste. Mas não tem nenhum filme deles dois em Budapeste. Porque a questão que aparece eles em Budapeste não é nos filmes, é em série. É. É dos agentes Shield. E assim, nem aparece eles em si. Durante a série, eles vão comentar sobre essa missão que meio que falhou, mas que deu certo. Que aconteceu em Budapeste especificamente. Uhum. Então, assim, você coloca um gostinho de, tá, quero entender onde vem. Daí você tem que ver uma série inteira pra entender uma piada. Vai Não vai. assistir. Não E eu vai. É muito assisti a gente triste, da mas é Shield antes verdade. de reconhecer isso. E eu não encontrei nexo nenhum de Budapeste. Então, assim, é um negócio meio triste. Você fica, É. vou dar um ganchinho pra pessoa ficar curiosa e querer assistir. Só que, pô, daí você tem que fazer a pessoa assistir pra É. entender o rolê todo? Não.
O Não. pessoal subestima demais Vingadores. Sim. É, Subestima não, superestima, errei. superestima, é verdade. Subestima dependendo do ponto de vista, mas no geral superestima. Não, Uhum. assim, inclusive, fica. Assim, sei que não vai chegar, né? Mas fica meu pedido aí pra Marvel fazer um filme do Gavião com a viúva, focado Ixi, neles. não. Mas não vai ter. Não vai ter. O Jeremy Renner, ele se acidentou feio faz um tempo. Ele deixou de fazer um monte de coisa de ação porque ele não consegue mais. Ele colocou um monte de pino. É. Ele teve um acidente, não foi? Teve um Foi acidente esse ano? com. Não, Ano vai fazer passado. uns 2 anos já, porque era no inverno, ele tava limpando calçada, uma coisa assim da fazenda dele. E o caminhãozinho que tirava neve passou por cima dele. Ah, que É um droga. negócio bem feio. Não, É, negócio super e foi complicado. depois das filmagens da série, né? Foi depois das filmagens da série dele. Foi. Foi. Ah, mas seria da hora. Seria bem da hora. Assisti Corvo 1, o filme perfeito. Eu nunca assisti o Corvo 1. Varek. Mas só voltando pra Luísa. É, inclusive, assim, na época da adolescência e da infância surgiu essa questão do cinema e a adolescência deve ter só aumentado, né? Essa curiosidade, esse bichinho do vou fazer cinema. Na Mas. verdade, esse bichinho ele demorou pra existir porque eu fiquei muito tempo presa na Discovery Channel. Uhum, Eu tinha certeza absoluta até os meus 14 anos que eu ia virar astronauta. Eu gostava muito do Einstein. uhum, Então, eu tenho quase certeza absoluta que meu primeiro crush morto da vida foi Einstein, Albert Einstein. Porque eu tinha livro da biografia do cara, eu sabia de tudo. Tudo. Tá as coisas meio esquisitas que não deveria saber? Sabia na época dele de querer casar com a prima e conseguir casar com a prima, não conseguir ter filho com a prima. e rapaz. Todos os bagulho esquisitão, mas assim, é um pacifista. De tanta gente que dava pra gostar, pelo menos gostei de uma pessoa que era contra a guerra. Eu vejo isso como uma forma positiva. Ah, também acredito. Daí eu comecei a realmente parar e ver a vida de uma maneira mais séria com 15 anos, que eu falei, não, pô, tá. Se eu quiser ser cientista, eu vou ter que estudar o quê? Pra onde que eu chego pra chegar no naipe de gente que tem por que ir pro espaço? E Sim. aí eu fui me tocando que eu não era tão inteligente pra isso, não. Então eu comecei a ir pensando em outras coisas. Por muito tempo, eu fiquei em dúvida entre carreira militar, pra seguir parecido Uhum, com a minha mãe, que minha mãe, ela trabalhou pelo exército, ela é nutricionista formada. uhum, E quando você trabalha pelo exército, né, você pode trabalhar até 7 anos sem ser carreira militar. sim. E minha mãe, como nutricionista, ela trabalhou, né, 7 anos. E ela se aposentou, né, entre muitas aspas, né, ela é tenente reservista do exército por conta disso. Uhum. Então, minha mãe é patente alta pra caralho. Ô, louco. E eu tava em dúvida entre essa área mais específica, né, de ir pro exército, ser uma pessoa mais séria, ou realmente uma coisa mais da parte das artes. Eu fazia bastante tempo teatro, fiz desde muito criança, fiz bastante teatro, gostava de fazer foto, sempre gostei muito de conversar, tava através de alguma coisa assim. E também na mesma época eu fazia boxe. E eu tinha um professor que ele o tempo todo me puxava, tu não quer fazer sparring, não quer testar, não quer ver o teu limite, talvez participar de alguma competição ou outra. Ele via que na época eu tinha potencial pra ser atleta de verdade. Só que na época eu era muito jovem, com 15 anos, e meu maior medo de ir fazer sparring de boxe é que minha orelha ia ficar um couve-flor. É. E aí ia ficar feio, então as pessoas não iam querer me beijar porque minha orelha ia parecer uma couve-flor. Então, existem coisas idiotas que pessoas muito jovens pensam e fazem, É. com certeza. Mas no final das contas eu acabei indo meio que escondida pra uma psicóloga que era perto da escola e fiz teste vocacional. E realmente, aí ela falou: ou você pega alguma coisa mais da área comunicativa, faz marketing, publicidade, cinema, coisas que têm a ver com escrita, ser escritora, que também foi uma coisa que quando eu era pequena eu tinha esse sonho. Uhum.
ou você realmente vai para uma área de estratégia, porque eu tenho um raciocínio lógico que, dentro do possível, ele segue muito bem um caminho de, tipo, pegar a hierarquia e seguir ela. Sim. Porque eu sou uma pessoa muito bem mandada. Aí eu fiquei tipo, tá, mas então o que que eu vou querer? E tinha lá os papeizinhos, tipo, lado A, lado B. Quais são os tipos de emprego? Aí procura quanto que ganha. Daí eu falei, ah, meio que todo mundo ganha meio bosta, vamos que eu realmente gosto. E chegando cada vez mais perto dos vestibulares, fui percebendo, carreira militar não vai ser pra mim. Porque muito do que eu me deslumbrei com a carreira militar foi minha mãe contando as histórias dela para fazer a especialização. Então, as missões à Uhum. selva, todos os treinamentos que ela teve, vezes que ela teve que matar cobra para comer na floresta, quando ela morava em É. São Paulo. Então, eu percebia que o que mais me encantava sempre foi a mesma coisa. Foram contar histórias. Ter algo para contar. Ter uma Uhum. conexão com outra pessoa. Então, eu fiquei tipo, tá, exército não. Não, exército é comer arroz e feijão na casca de coco, é, é crime, né? Mas comer tatu na casca, é desse jeito, cara. Minha mãe não comeu essas coisas. Minha mãe comeu bastante aquelas ervinhas do coco. Aí ela comeu Sim. bastante. Ah, tem história de exército que os caras, tipo, levam aquelas latinhas de feijão, o arroz que eles levam num saquinho, como arroz e feijão, e o que der pra comer de carne é da selva. Sim, é bem. Tem. Quando a minha mãe. A maioria das missões da selva, mesmo que minha mãe fez, não levava nada de proteína ou alimento que fosse de fora, só É, água mesmo. só água. Então era bem bom para testar quem queria ou não alguma coisa em específico. Isso. Minha mãe não era a única nutricionista na época, mas foi uma das poucas que sobreviveu à sobrevivência na selva, no final das Uhum. contas. Que algumas, tipo, sabiam como viver, sabiam o que tinham que fazer, sabiam trabalhar muito bem. Mas para viver esse treinamento em si, elas não conseguiriam sobreviver se não fosse as outras pessoas e gente forçando e tentando e lembrando por que que a pessoa queria. Então, não passaram realmente para se formarem especificamente naquilo. Uhum. É, dá pra ver que a sua mãe tem uma vivência muito foda. Você, tipo, Uhum. por intermédio dela e do teu pai já tem uma vivência da porra, mas ela supera tudo. Não, mas viveu coisa maluca, assim, assim, eu adoraria viver 1/10 do que ela viveu nessas coisas, só pra ter a vivência mesmo. Pai do caralho. Mas aí Hoje voltando, em dia, coitada, tá toda medrosa, não sabe nem tomar banho no mar sem molhar até o joelhinho. eu já tá. Acontece. Eu não quero mais, só vou até o joelhinho mesmo, tá bom. É o suficiente, não, tá Tá ótimo. ótimo. Mas saindo do cinema e indo mais pra parte artística, como surgiu a Twitch na sua vida? A Twitch, ela começou lá por 2016, 2017, Just TV. que então, o que acontece? O Alan Zoca, em vez de gravar os vídeos, editar e postar, e aí, pô, tô trancado, gente, me falem, tipo, mostrando tudo o que aconteceu, 40 minutos de vídeo, preso. Gente, eu vou esperar vocês me ajudarem, aí eu continuo gravando. Ele descobriu a Twitch, que ele podia jogar ao vivo e todo mundo podia ajudar ele no momento que ele tava trancado. Uhum. Aí eu falei, pá, ok. Mas continuei assistindo pelo YouTube. Aí levou mais alguns mesezinhos. Eu falei, não, vou tentar ir ver na Twitch. E era muito legal. Era muito legal na época, não tinha tanta gente. O chat não era tão louco quanto é hoje em dia. E muita gente, tipo, via ele no YouTube e não sabia que ele fazia em ao vivo, querendo ou Isso. não. Ele não fazia realmente ao vivo, que nem hoje em dia, mas ele tinha as pessoas que estavam ao vivo auxiliando ele a não ficar tanto tempo preso, porque o pessoal ficava irritado com ele preso no meio do Amnésia. Nos joguinhos que o mapa que o pessoal fazia, coisa assim. Então, e era uma coisa muito comum. E até hoje, às vezes, o pessoal fica ajudando ele porque ele fica preso num lugar muito aleatório, porque ele só não enxerga ou passa correndo nos negócios. Acontece com todo mundo. Só que daí eu continuei, vou ver um pouco de Mount depois de um tempo. Mister Mount. Fall.
era mais isso. Daí, com o tempo, meio que fui deixando, eu falei, cara, eu não tenho tempo suficiente pra ficar vendo as lives. Vou continuar com o pessoal só pelo YouTube. E aí tem o Santo, que é meu colega, foi meu colega de faculdade e tal. Uhum. Voltou pandemia, era 2020. Ele falou, pô, tem uma guria que eu assisto que ela vê MasterChef. Só que eu acho ela muito legal. Tu quer assistir MasterChef comigo? A gente fica junto no chat, ou a gente entra no Discord junto e assiste ela ao mesmo tempo. Eu falei, não, Uhum. vamos, claro. Eu tenho uma conta. Só que eu não achei mais a senha daquela conta que eu tinha. Então eu falei, pá, vou pegar aqui, se der certo com o nome do Instagram, vai, e é isso. E aí, por sorte, não tinham criado ainda o mesmo nome. E aí eu fiz a conta nova e falei, tá aqui. E a gente conheceu essa guria, conversou bastante com ela. Ela ainda faz live às vezes, de vez em quando. Uhum. E foi assim que a gente conheceu o Rafa. E aí nós dois, a gente tava todo mundo na época de pandemia, o Rafa já tinha feito o TCC dele, eu e o Santos a gente tava fazendo o nosso próprio TCC, eu tava fazendo uma monografia. Ele Uhum. tava fazendo um projeto de curta-metragem, que inclusive eu acho que até ele já mandou pra edital. Acho que ele já foi aprovado, a gente tá esperando sair dinheiro do estado aqui de Santa Catarina pra poder gravar bonitinho, Uhum. certinho, se eu não me engano. E daí foi indo assim. E eu fui me abrindo mais com o pessoal do Rafa, tal, Sim. muita gente se conheceu lá. E às vezes eu aparecia só de voz mesmo, jogando junto com o Rafa, com o Santo, com a Amy, com o Ad, com o pessoal que participava lá. E o pessoal gostava muito de mim no chat. O pessoal pedia: mas quando é que você vai fazer live? Que é legal ficar conversando contigo no chat. Eu falava: não, gente, pô, isso é coisa do Rafa e do Santo. Que o Santo depois, logo em seguida, ele também começou a fazer que ele tinha câmera, tava parada. Sim. Ele tava o tempo todo no PC mesmo. Era só ligar a câmera e deu, botar no OBS, ficou bonitinho, que o PC dele não rodava jogo, então não adiantava ele querer jogar junto com o pessoal. Então ele ficava realmente conversando, às vezes eu botava alguma coisa pra assistir, às vezes nem tanto, porque também travava o PC dele. E aí foram eles indo, com o tempo, eu sou muito perfeccionista. Descobri isso com a terapia, eu sou muito perfeccionista. Os outros, tudo bem, mas eu com as minhas coisas sou muito perfeccionista, eu tenho que fazer tudo muito perfeito e de primeira. Então Sim. complica um pouco. E aí eu planejei bastante, fiz. Eu, como diretora de arte, trabalho muito como diretora de arte dentro do Uhum. cinema. Fiz minha paleta de cor, fiz toda a minha teoria que eu queria de fundo, que eu queria de tema. Fiz uma parte especial pra agradecer todo mundo que encheu meu saco falando porque queria me ver em live, que é a chamada lista, fica bem embaixo Uhum. de quando fica na minha página Twitch. É o mesmo nome que eu dei, por exemplo, pra playlist que tem do canal, porque é a música que eu ouço com todo mundo e o pessoal vai curtindo e eu vou botando mais coisa. É muito boa a playlist. Então é realmente essa ideia de comunidade, porque se não fosse os outros terem essa curiosidade de me ver e me ouvir, eu não estaria aqui na Twitch. Adrianinha, obrigado pelo beat. Inclusive, é até bom tu Alô? falar isso. É que, da mesma forma que o Santo e o Rafa, eles te incentivaram, né, pra tu fazer live, tem duas pessoas aí no chat que também me incentivaram na época, que foi o Will e a Yá, que me conhece Uhum. desde 2017 também. O, o meu nick de coxinha de só surgiu por conta do Will. Isso é uma história pra outro podcast, mas tem essas pessoas em comum. E eu lembro que, tipo, bem no começo, quando você fazia algumas lives mais esporádicas, eu conheci tu na live da Bea. E eu era uma dessas pessoas que ficava te enchendo o saco. E aí, Luísa, quando é que você vai fazer live? Tô ansioso pra te conhecer. Era, era mais nesse sentido. Eu lembro dessa época. No final dessa Uhum. época, na real. E, É, gente, começou a era da encher um Luísa muito pessoal o boa. saco e eu fiquei tipo, não, mas pô, tá muito mais gente vindo. Pô, os negócios já tá quase pronto, eu tô vivendo a data. Eu comecei a ficar, meu Deus, mas por quê? As pessoas estão adivinhando que eu vou começar a fazer live. Eu fiquei encucada na época, não vou negar, não. É porque live é uma coisa muito. É muito gostoso fazer live. Tipo, só de você estar interagindo com a galera, conhecendo pessoa nova, já. Tipo, 100, 200%. E.
Aí, tipo, eu vou falar mais da minha parte. Eu vendo tu fazer live, aí eu pensei, cara, essa menina é muito boa. Vou chamar para o clube. Vou chamar para elas. E fazer uma pergunta que eu fiz pra Carlinha uma vez. A sensação de, tipo, fazer live, começar a fazer live e depois ser chamada logo pra outro projeto em seguida. Qual foi a tua primeira sensação na hora? Olha, foi bem estranho. Eu fiquei tipo. Porque eu aceitei sem pensar 2 vezes. Daí eu fiquei tipo, será que eu fiz certo? Porque eu não parei pra pensar sobre. Eu fiquei tipo, tá. Conheço dos outros chats das outras pessoas, ok. Tá, vou fazer podcast com a pessoa que eu já converso, ok. Eu fiquei tipo, tá, e aí? Pra onde isso vai? Porque eu não tinha parado pra pensar, tipo, parado pra cogitar, tipo, como vai ficar a agenda, se com o tempo vai ganhar alguma coisa com isso. Eu só sei, tipo, bora, bora. Tipo, vamos sexta-feira lá em casa? Vamos. É tipo o Pra que mim tu foi meio falou, né? que Da isso. galera. Não, vamos dormir lá em casa. Bora. Vamos. Sabe, eu geralmente tenho a mania ruim de primeiro topar e depois pensar sobre se eu consigo. Uhum. Muitas vezes eu consigo. Às vezes eu não consigo, eu fico tipo, pô, então lembra que eu falei? Então, não sei se você tava falando sério, mas eu tava tentando arranjar um espaço na agenda pra fazer o rolê e eu tô vendo que eu não vou conseguir essa semana. Tem algum problema pra você? A pessoa geralmente fala, não, era mais um negócio meio retórico, meio de educação. Eu falei, tá, muito bom, então tá, eu não me sinto culpada. E assim ia, sabe? Uhum. Então, tipo, eu gostei bastante. Foi bom enquanto durou. Eu gostei bastante. Era meio pesado, ao mesmo tempo ficar procurando emprego, ficar trabalhando e ter a live e ainda achar coisa pra pesquisar e falar no negócio. Então, tipo, Uhum. eu tava o tempo todo com muita coisa, muita tarefada, estudando um monte, porque eu tinha terminado a faculdade na época, mas eu tava estudando outras coisas. Eu tava estudando Sim. alemão na época, por exemplo. Então, foi um baque meio grande, muita coisa ao mesmo tempo e não consegui sair de casa, porque ainda tava no meio Tá na disso. pandemia. Mas foi muito bom. Foi muito bom enquanto durou. Aí, tipo, dava pra ver naquele momento que você tava curtindo muito o rolê, tipo, de tá naquela adrenalina de procurar, de, tipo, trazer a ideia ali e, tipo, desenvolver junto. Eu, tipo, a cada live ficava assim, pô, que live boa, tá uma live gostosa em relação ao conteúdo. Hum. Mas fazer ali o podcast em si foi uma coisa bem legal, né? Foi bem gostoso de fazer. Foi. Eu já tinha experiência com outros podcasts. Eu fazia o Lapela Podcast com o pessoal que era da Uhum. faculdade. Era eu e mais 3 guri. Na época, um era o meu namorado, inclusive. E infelizmente eu saí porque eu tava vendo que, putz, tem gente levando meio de um jeito, tem gente se esforçando mais do que outro, tem gente que sabe que tem que regravar e evitar o máximo, tem gente que sabe precisa pesquisar e fala bosta, aí eu corrijo a pessoa na gravação, não vai aparecer no programa, mas a pessoa ficar irritada na hora da gravação de ser É. corrigida, porque eu pesquisei a mesma coisa e eu falei, ô, falou bosta? E aí, sabe quando vai acumulando coisinha, coisinha, coisinha? Eu falei, cara, eu vou começar a ser mal educada. Vai ficar meio na cara. Ah, eu falei, gente, então, tem questão A, B e C. Tô vazando, tá? Boa sorte pra vocês. Tchau. Daí, esses tempos, até por conta de portfólio, né? Eu parei e contei. Enquanto foi esse pessoal que foi feito durante a pandemia, né? E manteve esse grupo, porque depois ele virou um outro podcast com Uhum. o mesmo dono, Sim. mas mudou um pouco o nome, mudou bastante a equipe, também o formato Reformulou, mudou né? bastante. O programa ele tinha tido 70 programas no total. Uhum. E eu, como co-host oficial, que tava lá o tempo todo, eu participei de 45. Então, eu acabei saindo no momento certo, porque depois foi cada vez passando mais um episódio pro outro, e Uhum. aí ficava mais pesado pro pessoal editar, porque tava só uma pessoa editando o negócio que 3 fazia. Sim. Então, eu fiquei tipo, tá, saí na hora certa, saí depois da metade,
o conteúdo ainda tava legal, tava show, Uhum. participei legal, todo mundo entendeu porque eu saí. Se teve gente que se irritou, não sei. Provavelmente a gente que eu não quero saber a resposta É, também. E é isso. Então, tipo, foi muito tranquilo com a Bea, com a Ibeia, porque eu já tava acostumada com esse processo. sim. Fazia pouco tempo que eu tinha largado, tinha feito uns 5 meses, 4, 5 meses no máximo que eu tinha parado de um podcast. E eu fui Pronto. pro outro. Então eu já tava meio que no mesmo ritmo de embalo. E, tipo, naquela época, tipo, pra você, assim, pra você não era uma coisa nova fazer podcast, mas era uma coisa nova a proposta do podcast, né? Sim, E pra Bia era uma coisa nova, assim, pra tudo, que ela também tinha acabado de acho que de começar a fazer live. Eu lembro dessa época que o Bruno ficava pentelhando ela, pentelhando, pentelhando, pentelhando até ela começar a fazer live. E acho que a Alissa também. Era uma coisa um pouco desafiadora, né? Tipo, naquele momento pra vocês. muito na naturalidade, sabe? Uhum, Porque eu não tenho muito comigo de. Eu não me sinto confortável na posição de liderança. Mas a partir do momento que tá tudo meio perdido, eu me sinto obrigada a dar um norte pra todo mundo e vamos, tipo, todo uhum, mundo caminhar no mesmo caminho. Então, pra mim foi meio que foi acontecendo natural mesmo. sim. Então, não senti em nenhum momento nenhuma pressão, nem nada do tipo. Foi levando Pra e mim, o desafio era só a proposta mesmo. eu tava só deixa a vida me levar mesmo. Uhum, E tava indo. sim. Ah, pronto. Inclusive tem aqui 3 perguntas. Uma sobre o filme. O que você achou do filme Oppenheimer? Não assisti É, ainda. não, né? Eu não. Eu tenho algumas coisas ruins que às vezes eu vejo alguns filmes e eu falo, esse filme vai ser muito pesado pra eu assistir sozinha. Quero uma companhia. E não precisa ser companhia de gente que eu conheço. Então é o momento que eu entro no Tinder, eu entro no Happn, eu entro no Omegle, eu entro em qualquer lugar e pergunto: Você quer ir no cinema? Eu sou cineasta. Vamos ter um date no cinema? E a pessoa fala sim. O problema Uhum. é, muitas vezes a pessoa não pensa. E aí acaba que eu perdi. Daí o tempo que eu queria ter visto Oppenheimer, eu não vi. Eu consegui ver Barbie, que rolou na mesma época, mais ou menos. Mas que o jeito que eu acabei me enrolando pra ver Barbie me deixou com menos tempo ainda pra ver Oppenheimer. E até hoje eu não vi, porque é o tipo de filme que eu sei que ou eu tenho que estar muito Uhum. feliz pro baque bater e não deixar o formato. Ou eu já Sim. tenho que estar meio depressiva, que daí eu já aproveito e choro de uma vez só, deito em posição fetal, fico chorando no chuveiro. Uhum. E aí, enquanto isso não aconteceu, eu não assisti. Mas agora tem mais filmes desse tipo que estão na mesma lista. Então, talvez demore um pouquinho. Outra é, tipo, conta a história. A Sarah pediu pra você contar a história dela com o curso de alemão que você tava fazendo. Tipo, alguma história. Ah, sim, é que o que acontece? Eu queria sair direto da faculdade para fazer pós. E eu tinha até os 21 anos para conseguir entrar na faculdade na Alemanha, né, Uhum. pública ou particular, a partir das minhas notas do ensino médio, não necessariamente com da faculdade. Um pouquinho melhor as minhas notas do ensino médio, Enem, coisas assim. Só que daí tu precisa ter um nível básico de alemão. Você precisa ter B1 ou B2. Então eu tava correndo atrás disso. Só que daí eu tive um problema de saúde bem, bem forte, bem complicado, que me negou isso tá acontecendo. Eu tive uma Uhum. gastrite. Só que o que acontece? Minha gastrite não é que nem das outras pessoas que tem refluxo, que fica rotando, que fica com dor no estômago. Não. Eu fico muito inchada, eu produzo muito gás. O meu Uhum. suco gástrico, ele produz mais gás do que normalmente. Então eu começo a inchar, eu como menos. Eu fico, nossa, eu tô querendo tanto emagrecer, tô comendo até menos. Olha só, efeito Uhum. psicológico. Hahaha. Não, era tanto. Eu ia comendo e a comida caía no estômago e já acidificava de um jeito que formava gás.
Sim. Então eu comia e não tinha mais espaço pra comida, que só tinha gás no estômago. É foda. Chegou, daí foi muito complicado que eu não tinha refluxo, eu não tinha tipo, gastrite no geral, tipo, nada de queimação, não tinha nada de me sentir com gastrite. Eu nunca sabia o que, Uhum. nunca tinha, ninguém da minha família tem gastrite perto de mim, então eu não sabia, o que que pode ser gastrite. E aí eu fui descobrir uns 3 meses depois, que foi quando eu consegui a primeira consulta com um gastro, que eu já tava mal fazia alguns meses. Eu falei, pô, eu tô assim, eu tô assada, eu não consigo comer. Eu tô conseguindo, pra ter uma saciedade, comer pipoca, mas eu não consigo comer um pacote de pipoca sozinho. Uhum. Divido o pacote de pipoca em 4, como em 2 dias. Eu congelo o potinho de iogurte, aqueles de 80 gramas, Sim. sabe? De moranguinho natural, que delícia. Eu não consigo comer inteiro. Eu ia raspando ele com o dente pra dar saciedade, sentia a necessidade de mastigar. E eu tava comendo Nossa, que 40 doido. gramas por refeição. Então eu tava emagrecendo muito, porque eu não conseguia me alimentar. Que E por conta disso eu não louco. conseguia caminhar direito, que eu ficava tonta, não conseguia ler, que o movimento do olho do vai e vem de leitura, eu ficava tonta, ver Faltava força, né? filme, ver YouTube, eu não tinha força nenhuma. Então eu tive que cancelar a minha aula, eu tranquei ela no meio, nunca mais voltei no final das contas. Até Uhum. hoje, né? Um dia, quem sabe? Eu pretendo que sim, porque eu gostei muito de aprender alemão. Mas a intenção, né, era estudar para poder ir fazer pós do lado de fora. Porque a Alemanha é um dos países que para quem é brasileiro e quer estudar fora, é o que mais tem vantagens de você ir e que um país que mais te ajuda a voltar sem você perder tanto dinheiro, É né? verdade. Assim. Então era mais esse tipo de incentivo e eu também já tenho pessoas que moram lá que eu conheço. Eu tenho meu primeiro namorado, a primeira pessoa que eu beijei na boca que mora lá. Eu tenho alguns amigos que eu fiz aqui no Brasil que hoje em dia moram lá. Então, ia ter essa facilidade também fora do Brasil, mas ter Uhum. alguma pessoa que, ó, é um brasileiro que sabe como é que é estar fora. Então, por mais que não morasse na mesma cidade, ia ter algum tipo de contato. Um ônibus de 1 hora. Uhum. Pô, em 1 hora eu vou pra uma praia aqui. Pra lá eu iria visitar uma pessoa que eu já conheço. Então, era mais ou menos isso. E infelizmente a gastrite não me ajudou no momento. É. Eu sei, eu tenho refluxo por conta da gastrite também. Isso é uma das que lascou a minha voz também. Que lindo. Tem um depoimento, aliás, Uhum. dois depoimentos e uma pergunta. Primeiro, a Sara, né? Porque na época que você entrou no Elas, ela também tinha acabado de entrar. E ela falou, por isso que eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar. O Wendel falou que a primeira vez que entrou na sua live amou demais. E, tipo, te Ah, achou super carismática. E o Wendel também perguntou como foi trabalhar como cineasta e como foi o aprendizado trabalhando com isso. então, eu ainda sou cineasta, porque querendo ou não, por mais que eu não esteja trabalhando o tempo todo na área, é um curso que ele me dá isso de você por mais que eu não esteja. Você trabalha CLT com o negócio, é difícil. Geralmente trabalha com projeto, geralmente com freelance, coisa assim. Então é meio complicado de se manter. Mas é muito gostosinho, porque o tempo todo tá tendo que aprender, se renovar. Cada projeto ele tem alguma coisa em específico, em particular, seja alguma coisa específica do roteiro, algum monstro, alguma cena que um diretor quer muito, ou por conta de dinheiro que tu não consegue fazer um figurino do jeito que deveria, ou vai ter que correr com maquiagem ou com cenografia. Sempre tem alguma coisa que tá faltando dinheiro e alguma outra coisa que você tem que fazer correndo. Então, é muita correria, é muita responsabilidade, ainda mais porque geralmente eu assino como diretora de arte. Então, assim, se ficou feio, vão olhar o nome, tá? Diretor de tal coisa, e vai estar lá o meu nome. É, Então, eu não posso deixar feio, porque é o meu nome. E assim, é, eu não vou trocar de nome pra no meu currículo tirar aquele negócio é a feio que tá ali. credibilidade, né? Sim, exatamente. Então, eu gosto muito, me fez conhecer muita gente. Eu já trabalhei em bastante curta-metragem, já fiz videoclipe, já conheci cantor pequeno, maior, já conheci atores globais, mais antigos. Eu tenho um filme que eu participo, eu
coloco ele no meu currículo só porque é o meu único longa-metragem que eu participei. Foi também o único filme que eu participei e me deixou traumatizada? Também. Mas aí, trabalhos e trabalhos, né? Todo trabalho vai ter algum que alguma hora vai te traumatizar, alguma pessoa que trabalhou Sim. contigo, alguma situação. E daí, o teoricamente maior, né, por conta de durabilidade, porque até hoje tá na Prime Video e ganhou premiação de filme católico, sei lá o que, Uhum. religioso. Teoricamente, esse é o maior que eu tenho. Teoricamente. Porque eu tenho o videoclipe que a gente fez durante a faculdade, que passou na TV também. Passou na Wood Ground TV Uhum. da Uplay. Então, assim, querendo ou não, meu trabalho chegou a muitas pessoas. E tanto como roteirista, como diretora de arte, por exemplo. Mas, assim, sempre tem que melhorar. E sempre tem gente que foi pior do que você, e tem gente que acha que é melhor e faz um negócio mal feito. Sim. Então, assim, o tempo todo eu olho ao redor e eu falo, sempre tem alguém. Eu não vou ser melhor do que ninguém, eu não vou ser pior do que ninguém. Sempre tem alguém em algum outro canto que vai saber fazer alguma coisa melhor, que trabalha mais tempo, que trabalha menos tempo, mas que é mais dedicado, sempre fez a mesma coisa a vida inteira. Eu não, sempre experimentei muita coisa. Uhum. Então, eu trabalhei na faculdade como vendedora, enquanto eu não podia trabalhar na área. Então, querendo ou não, tem essas vivências que são únicas e diferentes e que faz parte, sabe? Sim. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi realmente sendo cineasta é nunca ter certeza de nada. Porque às vezes o dinheiro tá certo, o projeto tá certo, chega lá, chove na época e caga tudo, tem que refazer de novo. E boa sorte, vamos lá. E gera Ai, alguém muito trabalho. importante saiu, ou tipo, bateu de data com outra coisa, a pessoa escolheu o que tava dando mais grana. Ah, a pessoa depois se arrependeu, quis voltar. Já era, já pegaram teu lugar. Uhum. Então, assim, é bom ter pessoas de confiança, mas o negócio sempre vai mudar em cima da hora também. É, tipo, fazer arte, cultura, produção é, Uhum, é muito dinâmico, muito dinâmico. É, inclusive, é, o Wendel também mandou mais uma pergunta, eu vou ler daqui a pouco, mas essa parte de criação é uma coisa muito viva em você, né? É, experimentar coisas novas, experimentar vários lugares, isso dá um enriquecimento ao tudo. Quando você me falou sobre, tem gente diferente, vai ter sempre uma pessoa melhor, fazendo um conteúdo melhor, muitas vezes é um conteúdo que não é melhor, mas é um conteúdo diferente, que aí chama a atenção também, uhum, né? E, tipo, antes, partindo mais pra parte do Elas, né? Antes você tava como streamer, tava no front do Elas. E agora, ainda no front, mas em uma função diferente. uhum. O que que tu espera dessa nova fase? Não espero quase nada, pra ser sincera. Porque primeiro as coisas têm que ir caminhando, vendo as pessoas interagindo, tal, Isso. que aí eu consigo esperar alguma coisa. Então, assim, se me deixar criar por imaginar a cabeça, eu sei que eu vou muito longe, eu vou fazer Uhum. uma coisa muito absurda e eu vou querer que as pessoas caminhem num ritmo que não são dela, é Sim. meu. É Eu não posso puxar, obrigar né? uma pessoa a andar no meu ritmo. Ninguém tá ganhando dinheiro com isso ainda, aqui especificamente, no Isso. clube. Então tem que todo mundo seguir dentro do seu próprio padrão. É. Então, eu aprendi com. Eu demorei um pouquinho pra aprender, mas eu deveria Concordo. evitar ao máximo de criar ilusão e de ficar imaginando muita coisa, porque eu sou muito É. imaginativa. Então eu tento manter meu pezinho máximo no chão Sim. pra não dar. É, tipo, eu prefiro a frase. Prefiro que você me surpreenda do que você me frustre. Uhum, Acho que é bom pra cá e pro profissional. É sempre assim. uhum. Prefiro isso. É mais nessa linha também, né, Lu? Tô bem isso.
É por isso que eu minto o meu nível de inglês e de espanhol, porque daí a pessoa acha que é menor e eu mostro que é melhor. Justo. É o que eu faço. Até porque os caras que não precisam nem de inglês e espanhol, daí tipo, ah, tá, mas é pouquinho, então não vai se importar de não receber por isso. Daí tá tudo bem. Aí vem na pergunta do Wendel também. O processo do Uhum. videoclipe para um curta-metragem é muito diferente? Ou do outro no processo, ou eles são semelhantes, ou em algo específico? Olha, a parte principalmente de roteiro, ela é muito diferente. Porque videoclipe, geralmente você vai estar com um tempo muito contadinho, porque você vai Uhum. geralmente seguir o ritmo da música, o tempo da música. E todo mundo odeia quando para a música no meio pra colocar alguma coisa extra de vídeo e fica sem a música. Todo mundo odeia. Ninguém gosta. Todo mundo acha um saco e todo mundo procura uma versão sem aquele corte idiota do videoclipe pra ouvir a música no YouTube. Uhum. Então, você vai ter o que a gente chama de roteiro por escaleta. Tem gente que chama por escaleta, tem gente que chama roteiro por minutagem. Você vai pegar o Excel e vai fazer o roteiro lá e vai decupar no Excel. São formatos diferentes. Você sempre vai acabar usando o Excel para decupar o roteiro, sendo diretor de fotografia, de arte, diretor em si, né? Do projeto no geral. Para áudio também, você vai precisar de qual tipo de equipamento, qual que vai ser o enquadramento que vai ser, o que que tem objeto que precisa aparecer na cena, que vão mexer, ou tem alguma coisa que vão comer, vai ter algum movimento de câmera, sempre vai ter alguma coisa. Mas, principalmente o roteiro, porque o roteiro que todo mundo conhece mais, que tem aquela letra mais quadradinha, um- uma pilha de folha, vai ser qualquer filme que não seja nem propaganda Sim. e nem videoclipe. Porque como eles trabalham em um tempo muito curto, daí você vai trabalhar o mais objetivo possível, com o mínimo de cortes possível, porque se cortar demais em 30 segundos, ninguém nem enxerga. Não vai ter nexo entre uma coisa e Então, outra, né? exatamente. Mas o resto das ideias de tipo, da onde vem a ideia, como que vai construir uma narrativa, tudo se mantém. Então, Uhum. a parte mais diferente mesmo seria mais o roteiro. Porque aí você ainda vai ter que continuar vendo quantas locações que tu vai ter, quantos figurinos vai ser, quantos dias que vai gravar, quantas pessoas vai precisar na equipe, quem come o quê, porque assim, você imagina, tá? Tem que gravar esse único ator andando num fundo branco infinito pra frente, e pessoas passam ao redor que são figurantes Sim. enquanto a pessoa tá cantando. Aí você tem que ter comida pro cantor que tá cantando, os figurantes que estão passando ao redor, o cara que tá segurando a câmera, o cara que tá passando o TP pro cara não perder a letra da própria O música. Cabo Man, né? Aí o pessoal da iluminação, o pessoal do cabo, o pessoal que vai tirar foto do backstage pra fazer alguma coisa de fora, o pessoal da Uhum. maquiagem, de figurino, o diretor, o produtor que vai organizar a porra toda. Aí, quem que vai, como que come esse pessoal todo? Esse pessoal todo come tudo a mesma coisa? Esse pessoal todo não come tudo a mesma coisa. O cantor, ele vai querer comer pouquinho pra ficar o quê? Fitzinho. Fino. O filho É. da puta que tá segurando a câmera de 5 quilos a meia hora, ele vai querer bater um pratão de feijão e arroz. Como é que ele vai Entendeu? fazer pra fazer todo mundo comer a mesma coisa? Não faz. Então, assim, é um negócio complicadíssimo. É, deve ser um trabalho muito dinâmico e com muitas nuances. É muito. Sim. E Agora, aí tem uma pessoa que é vegetariana, tem gente que não é, tem é gente que vai ter verdade intolerância dessa à parte. lactose. Então é realmente, tipo, tem que pensar muito direitinho. Bom, assim, daqui pra frente a gente tem dois tipos de subquadros no de papinho que eu trouxe lá de trás, que é Uhum. É que o daqui meu tempo já tá acabando, na verdade, que eu tá, tenho. que é o define uma palavra e se você Uhum. pudesse me fazer uma pergunta. Ok. Eu vou começar pelo definir uma palavra, porque aí eu vou trazer cinco coisas ou pessoas e que você pode definir Uhum. mais de uma se você quiser se sentir à vontade, para você abrir seu coração, para você falar o que você está sentindo. Mas eu vou começar santo. Define uma palavra santo. Uma palavra? Ai, droga. Eu ia usar uma frase. Pode se sentir à vontade. Porra. Não, vamos seguir certinho uma Tá. palavra? Parceiraço.
santo é muito meu parça, pra tudo. Daí, quando eu tô muito ruim, ele vem, aparece, me chama pra fazer alguma coisa, pra conversar, pra trocar uma ideia. É parça pra, putz, tô precisando de uma ajuda com roupa. Eu vou lá ver com ele no shopping, a mesma coisa ele comigo. Quero companhia pra filme, lá vamos nós dois. Ah, quero ir na praia, lá vamos nós dois. Ah, eu quero que você leia esse roteiro, ver se tá fazendo sentido, se tá legal. Lá tamo nós de novo. Meu, preciso de alguém pra trabalhar isso aqui mal rapidão. Lá tô eu com ele de novo. Assim, eu não consigo imaginar minha vida sem o santo, porque a gente tá o tempo todo sempre se ajudando. É, uma pessoa que não foi falada aqui, mas eu tenho certeza que significa muito na tua vida como streamer que eu conheço, tá? Uhum. Chester. Porra! Fã número um, porque ele foi um dos primeiros que chegou no chat. Ele chegou, acho que antes que a maioria, porque eu tenho certeza que ele chegou antes do Marmota, por exemplo. Uhum, Ele chegou na época que ele realmente só assistiu o José e o Rafa, porque ele não assistiu o Tuca. uhum, E ele ficou comigo mesmo. O número um, tá aí o tempo todo e pede pra eu fazer live no horário que ele tá em casa, porque ele não quer uhum. perder, porque ele acha chato assistir sem as músicas no fundo. Fã número um. Eu peguei você super, né? Falar do Chester. E aí vem o que você já falou. Marmota. Porra, marmita. O moleque tá sempre junto também. Assim, ele é um fofo. Ele ainda é de menor, então é por isso que ele não mostra a cara. Uhum, Eu acho isso muito legal da parte dele. sim. Só que ele, nossa, ele é muito tranquilo de bater papo. Ele entende as coisas, ele tem as coisas que é da idade dele, ele tem. Mas, porra, ele tem que viver a vida dele, né? É. Ninguém manda ser tão mais velho do que ele. Mas assim, pô, muito querido e assim, é maravilhoso. Você tá pensando, meu, eu vou tentar esse negócio só pra ver se vai valer a pena o valor, porque não falaram quanto que é. O horário é escroto, o trabalho é escroto, mas vou pra entrevista pra ver se vale a pena o dinheiro. Aí você tem um moleque de 17 anos te mandando dica de como fazer entrevista de emprego. E eu já fiz 20 esse ano. Aí, a vontade é o quê? De dar um peteleco na cara? É, mas eu vou ter o Rio Grande do Sul pra fazer isso? Não, Não. não dá, infelizmente, né? Saco. Agora eu vou mexer com teu coração. Ai. Teu pai. Uma palavra só? Só vai. Esperança. Esperança, porque ele sempre me deu esperança. E ele sempre tem esperança em mim. Independente do que eu falo, qualquer ideia, ele vai lá e vai, bota a ver. Ele sempre acredita no que eu tenho potencial. Então eu acho que a palavra que define meu pai é ser esperança. E não tem como falar do teu pai sem falar da tua mãe. Minha mãe é com certeza guerreira. Guerreira, com certeza. Tem algumas coisas pessoais que a gente vem passando, que é entre nós, Uhum, mas que a força que ela tem e que ela passou pra mim, ela não sabe, mas ela passou mais força do que ela imagina. Porque se não fosse a uhum, força que ela tinha, que ela tem, né, e passou pra mim, eu não teria a força de bater de frente com meu pai nas coisas que ele faz errado ou que eu acho errado e que ele não deveria fazer com outras pessoas, ou no trabalho, ou em casa. Eu não teria a força que eu tenho, porque ela que me deu essa noção de você acredita? Agarra e vai. Então, uhum, pegar as coisas, batalhar e segurar com unhas e dentes, foi ela que me ensinou. Então, assim, sem ser guerreira, sem ser forte pra aguentar tudo por conta de você pegar uma coisa que você acredita e ir com tudo, até você quebrar a cara com aquilo, uhum. só ela mesma pra me ensinar. Eu vou fazer. Eu vou falar uma coisa e depois eu vou partir pra última pessoa. Dá Uhum. pra ver o brilho nos teus olhos quando você fala dos dois. É lindo. Eu quase chorei aqui agora. Mas a última pessoa não podia ser menos importante. Aham. Eu vou esperar você tomar a água pra você falar dela. Defina Pode ir.
Defina a Luísa. Não a Luísa TM, mas a Luísa por trás do nick. Idiota? Pode ser? Porque eu não consigo me levar a sério. Tipo, quando eu era criança, eu queria, nossa, eu quero ser adulta pra ter minha vida própria. Eu quero ter minhas próprias decisões. E até hoje eu não sei se eu cresci o suficiente pra isso. Daqui a pouco eu tô aí com 25 anos, eu fico tipo, tá, mas o que que eu fiz da vida? Eu sei que eu já fiz muita coisa. Só que Uhum. sabe quando você para e pensa, não, eu sou uma adulta responsável, que conquistou coisas, realizou sonhos. Eu fiz tudo isso. Sempre levar desse jeito. Não sei se é da minha personalidade ou se é um mecanismo de defesa que eu tive comigo mesma, de tanto Pode já ser. levar porrada da vida. Mas eu não consigo me levar tão a sério. E às vezes nem é bom a gente levar tão a sério, porque as coisas vão indo mais leve, realmente. Uhum. Mas eu acho que o tempo todo sou muito idiota. Tipo, a pessoa, ai, mas o que tu mais gosta? Ah, eu gosto de RPG. Você não espera uma pessoa ficar falando esse tipo de coisa. Ah, você tem uma coisa que você não gosta? Aí eu vou falar, não, eu gosto de tudo em mim. Pode ser uma coisa que, ai, não é a minha favorita, mas não gostar. Eu acho que tudo que eu já não gosto em mim eu já tirei há bastante tempo. Então, o que não dá pra tirar de mim porque faz parte, eu arranjo um jeito e tal. Então, eu acho que eu sou idiota. Se não tem a minha parte idiota, eu acho que eu não sobrevivo. Inclusive tem a mensagem pra você aqui no chat, tipo, Sara, te falar, tô com 31 anos e não me sinto responsável até hoje, se isso te comporta. Conforta. E agora a última parte, que é se você pudesse me fazer uma pergunta ou me Uhum. falar alguma coisa, o que seria? Eu não sabia que tinha dessa, senão eu já tinha na ponta da língua, já tinha anotadinha. Ah, sei lá. Qual que é a tua cor favorita, coxinha? Vermelho. Agora temos essa resposta, muito bom. Muito bom. Gente, esse foi o de papinho com a Lu, tá? A gente vai fazer as considerações finais. E esse quadro ele vai acontecer semanalmente, cada um trazendo uma pessoa diferente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Lu, o que eu acho da Lu desde quando eu conheci ela até hoje. Se eu não estou enganado, a gente se conheceu acho que em 2021, 22 para 23, quando eu Uhum. comecei a ver as lives de foco e produtividade. A Lu, eu concordo com o Wendel que desde que eu vi a live da Lu, eu sempre amei a live da Lu, amei a pessoa que é a Lu, porque ela é espontânea, carismática, ela tem uma veia artística que é muito parecida com a minha, com personalidades diferentes, claro. E, tipo, se eu tenho uma característica pra falar da Lu, é que ela agarra o projeto, ela agarra tudo aquilo que ela acha correto e ela não desiste até o final. Isso se chama garra. E isso nem todo mundo tem. É uma característica que, particularmente, pra mim, é a que dá mais charme pra ela. É a garra e a vontade de fazer. Lu, você só é a Luísa por conta dessa, dessa garra que você tem. Sinta-se muito Ah, muito orgulhosa. obrigada. Sinta-se muito orgulhosa por ser a Luísa de ontem, de hoje e de sempre. E oficialmente, agora para todo mundo do chat, eu sei que você ficou muito tempo off, mas oficialmente, bem-vinda de volta. Não só ao clube, mas tipo, a vida da internet, a sua live, porque você falou muito da sua comunidade. A sua comunidade não existe sem você. E o Não. clube hoje, ele é melhor com você mais atuante. Eu posso dizer isso com toda certeza. E obrigado. Eu sei que eu já falei isso, mas tipo, obrigado por ter aceitado cada convite que eu fiz e por acreditar na gente, porque você também é parte desse clube. É isso então, né?
Quem quiser seguir a Luísa, twitch.tv/luiza_tm, tá? Muito obrigado pelo dia de hoje. E Ah, muito obrigada também. Eu gostei bastante. aí, suas considerações finais, Lu. É isso, gente. Não me esqueçam de seguir também o canal do Clube do Coxinha. É muito importante, né? Deixar as notificações ligadas pra não perder. A gente vai estar aparecendo mais. Tanto eu quanto o resto das garotas. Eu, às vezes, vou estar mais como produção, mais por trás, uma vozinha misteriosa. Mas vocês vão ver o meu toque aí aparecendo várias e várias vezes. Então, essa semana, por exemplo, eu ainda não consegui aparecer no meu canal, mas eu tô aqui. Então, se Uhum. quiserem me ver meio perdida do nada, às vezes vou aparecer por aqui. Então, espero ver vocês mais vezes. Estamos ansiosos por tudo. Justamente, Sara, estamos ansiosos por tudo. Obrigado pelo destaque. Sigam mesmo a Luísa, tá? Vocês não vão se arrepender, é um conteúdo muito bom. Ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa ótima. E para coroar a nossa proposta, que é de ajudar as meninas, divulgar as meninas enquanto elas no controle, vamos gankar uma das meninas, né? Tipo, que tá fazendo Claro. live agora. Vocês vão conhecer hoje a Fran, que é uma pessoa que tem muita vontade de conhecer o clube, de conhecer as meninas. Ela gosta muito do projeto Elas também. E vamos lá na live da Fran. Fran underline killer underline. Vamos fazer uma visitinha a ela. Agradeço a todos que estiveram na live hoje. E tenham uma ótima noite para todos vocês. Deixa eu só colocar aqui o da Fran, que esse microfone está na minha frente. Bonito. Obrigado, gente. Beijo para vocês. Acompanhe também Até uma a Fran. próxima. Pronto, já mandei. Ai, ai. Como foi para você, Lu? Vai tranquilo. O problema é que eu tô já toda atrasada. Vá, Lu, Tipo, uns vá. 15 minutos. Ai, ai. Mas muito Obrigado. obrigada mesmo, viu? Depois a gente conversa mais sobre essa live que eu Tranquilo. particularmente gostei bastante. Ainda bem. Mas falou, falou. Bom trabalho, Lu. Beijo. Obrigada. Guys.